Tu és Senhor. Boa noite, gurias! Boa noite, boa noite. Vamos dar início à nossa reunião. Agora deixa eu baixar mais um pouquinho o nosso volume. Hoje essa música tocou muito para mim. Hoje nós estamos completando, eu estou completando 9 anos de Mary Kay. Então é uma caminhada de muita luta, de muito trabalho, de muita história, né? São 9 anos. E a gente consegue enxergar o quanto Deus é fiel com nós em todos os detalhes, né? Então, chegar aqui, chegar a 9 anos de negócio em atividade, me deixou muito, muito feliz, muito, muito. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? A Abigail disse que não estava ouvindo a música. É aquela música. é, Deixa eu até baixar aqui, ver se eu consigo. É a música Promessas. E E aí isso faz a gente pensar muito, né? O quanto às vezes Deus tem promessas para nossa vida, né? E só que às vezes elas demoram um pouco mais para se cumprir do que a gente gostaria. Mas que bom que a gente consegue já ter um entendimento melhor, né? Então, queria dar as boas-vindas para vocês nessa reunião de hoje, que para mim é comemorativa, né? Eu sempre fico muito orgulhosa quando eu fecho o aniversário de Mary Kay, porque a gente vê muita gente se perdendo na caminhada. E hoje eu agradeci muito a todas as meninas que já passaram no nosso time, todas as meninas que já caminharam conosco. Eu até fiz a postagem ali do vídeo da entrega do carro. E eu fiquei até um pouco impressionada porque muitos rostinhos que não fazem parte do time hoje, e são só 4 anos praticamente atrás. Mas eu sou muito grata por todas que já passaram e coloquei muito em oração também a todas que ainda virão fazer parte. Além de todas vocês, né, que fazem parte do negócio hoje. Então, olha só, gurias, vamos começar entregando a nossa reunião, não podia ser diferente. Então, hoje eu queria poder fechar os olhos e dizer para Deus simplesmente muito obrigada. Hoje eu não quero pedir, eu não quero orar, interceder por nada, eu só quero dizer muito obrigada. Muito obrigada por ele ter sido fiel a uma promessa que um dia lá atrás ele colocou nos meus olhos. Porque há 9 anos atrás, quando ele apresentou essa oportunidade para mim, ele plantou no meu coração uma vontade, um desejo que ardia. Eu enxergava o carro rosa, eu enxergava a oportunidade e aonde improvável seria. Nada fica mais claro para mim do que foi ele plantando essa vontade no meu coração para poder me dizer que era aquele o caminho que eu tinha que seguir. Eu larguei uma faculdade de 10 anos, larguei a faculdade não, né? Larguei uma formação, porque eu já estava formada, para seguir esse caminho, porque aqui eu poderia ser muito mais instrumento dele. Em um outro momento, numa outra situação, ele me disse que eu jamais deveria tentar ajudar as pessoas ou pela religião, né, ou vincular uma religião ou vincular um outro negócio, que aqui eu era o instrumento dele. Então hoje eu só quero agradecer. Então, gurias, que a gente possa ter esse entendimento, que às vezes Deus nos dá essa visão, ele nos dá essa promessa, e nem sempre a gente consegue entender, porque realmente às vezes não é fácil de entender, né? Mas que a gente saiba entender o processo e que a gente possa ter essa clareza aí no caminho. Hoje eu quis trazer justamente para vocês esses dois assuntos, tá? O talento, desculpa, gurias. Eu quis trazer esses dois assuntos, né? Falando aí sobre habilidades, sobre talentos, né? E aí, para a gente refletir. Mais uma vez, a gente vai tentar entrar em algo mais profundo, tentar entrar em algo que vai fazer a gente pensar fora da caixa. Porque quando a gente treina produto, quando a gente treina estratégia, a gente está pensando dentro da caixa, né? É o que todo empreendedor precisa fazer. O empreendedor ele precisa conhecer do seu produto, ele precisa saber do seu negócio. Mas quando eu faço vocês
pensar um pouquinho sobre a diferença de talento, a diferença sobre de dom, vocês conseguem parar e pensar, tá, mas o que que é a diferença, de um dom ou a diferença de um talento? O que difere realmente um dom de um talento, né? E quando a gente coloca isso, de uma forma metódica, assim, tipo olhar na hã, no Google, por exemplo, qual a diferença de talento e dom, ele vai nos dizer que dom é aquilo que já nasce com a gente, é aquela habilidade nata que a gente tem. Vocês nunca ouviram uma pessoa falar assim: "Ai, fulano tem dom de tal coisa", né. Então o dom, ele nos traz essa ideia de ser uma habilidade nata, uma facilidade para fazer algo, para aprender algo, né. Por exemplo, nasce com o dom de tocar piano, e talento é algo que a gente faz com facilidade, né, porém, a habilidade vai nos desenvolvendo. Então, eles são coisas parecidas, mas Vamos o dom começar. tem mais aquele entendimento de ser algo divino trazido para nós, né. E aí a Bíblia fala sobre dons e talentos, né, a Bíblia nos traz isso. E justamente aí eu quero começar lendo para vocês, e aqui eu não estou querendo pregar a palavra nem nada, eu só quero trazer um exemplo para vocês, né, da parábola dos talentos. Provavelmente isso já seja algo conhecido para vocês. A Abigail é uma pessoa extremamente, né, devota também e leitora da Bíblia. A Rô é alguém, né, que dá catequese, então talvez já tenha até usado a parábola dos talentos para isso. E aí, eu vou ler ela um pouquinho para a gente relembrar, tá? Então, o que que é a parábola dos talentos? Um certo dia, né, um homem ia se ausentar do país e chamou alguns dos seus servos e disse: a um, né, ele deu 5 talentos, ao outro ele deu 2 talentos e ao outro ele deu 1 talento, de acordo com a capacidade deles, e então partiu. O servo que já tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que o que tinha recebido 2 talentos ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido apenas 1 talento saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro, né, do seu senhor ali, que era 1 talento em forma de dinheiro. E depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez os ajustes de contas com eles, aproximando-os do que tinha recebido 5 talentos, ele entregou os outros cinco, dizendo: Senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros cinco que eu ganhei. Aí o Senhor disse: Muito bem, servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do meu Senhor, do seu Senhor. E aproximando-se do que também tinha recebido 2 talentos, disse: O Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que eu ganhei. Então o Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido apenas 1 talento, disse: Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e que ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento aqui na terra. Então, eis aqui o que é seu. E o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Olha só que forte, servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, que pelo menos ao voltar eu receberia o que é meu em juro. Portanto, tirem dele o talento e deem aos que têm 10, porque a todo o que tem mais será dado, e terá em abundância. E ao que não tem, até o que não tem será tirado. Quando o servo inútil, lance-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Forte, né, gurias? Por que falar disso, Letícia? Mas o que que é isso? Agora deu, virou catequese da Rô, a reunião de unidade. Por que que a gente está falando sobre talentos e dons? Gurias, muitas vezes a gente, por medo, por insegurança, a gente não usa dos nossos talentos. Vocês já não se pegaram pensando nisso? Quantas de vocês aí não são boas em coisas que vocês não usam? "Ah, eu nem preciso me meter nisso agora. Eu nem quero me envolver com isso". E às vezes Deus nos dá tantos talentos e a gente acaba realmente não compreendendo e não usando deles. Então hoje eu quis trazer essa reflexão, e aqui em algumas outras anotações que eu fiz,
Por que que é o objetivo disso? É mostrar para vocês que os dons e talentos individuais, eles podem ser aplicados no sucesso da venda de vocês, no sucesso do negócio de vocês. É importante que vocês compreendam a habilidade de vocês. A gente aqui já conversou que a Josemar em números. Então a Jo usa disso para, né, fazer converter, para melhorar, organizar melhor o negócio dela. A ideia aqui é fazer vocês pensar e entender no que vocês são boas. Qual o talento que vocês têm e que vocês não estão usando, que pode ser potencializado para vocês usar melhores resultados, para vocês alcançar melhores resultados. Gurias, eu vejo a Daisy tá aqui e sempre que eu faço reunião, eu acabo usando mais das que estão nos assistindo de exemplo, né? Eu vejo a Daisy aqui, e eu fico pensando, cara, olha quanto talento essa mulher tá usando que ela não usava. A Daisy abriu a caixinha dos talentos dela, que ela não usava. Ela não usava da imagem dela ela não usava da comunicação dela. Ela não usava talento naquela época, e localidade era nome de moeda de intercâmbio. Mas aí, deixa eu ver, não entendi, deixa eu ler de novo. Ah, tá, tem bastante escrito, deixa eu só terminar isso então. A Daisy está usando de várias habilidades, de vários talentos, usando do dom que Deus deu para ela, de ser uma pessoa doce, de ser uma pessoa amável com os outros, porque a Daisy pode ter vários defeitos, como todos nós temos, mas ela é doce, ela é amável, aonde ela chega, se bobear, ela chora contigo por coisa, cara. E não tô já melhorou, né, Daisy? Já não tá mais tão chorona. Mas ela tem uma docilidade que faz a gente entender. E ela tá usando desse talento agora. Hoje ela me mandou um relatório, eu disse pra ela que arraso tuas vendas da semana. Amanhã tenho sessão e tenho uma entrevista de. Não, ela nem. Acho que ela não usou entrevista de início. Apresentação da oportunidade de negócio. Ela me falou assim: meu, a mostradinha, gostei de ver. Sabe? Tipo, ela tá usando e vocês conseguiram entender o feeling da coisa? Que é um talento que ela começou a usar, que ela começou a usar. E aí, assim, cara, a Abigail tem um baita de um dom com a palavra. A Abigail tem. Quantas vezes tu tem trazido esse dom com a Abigail? Na tua rede social, falando, tentando usar. Cara, você conhece muito melhor a Bíblia do que eu. Eu tô falando do coisa, porque eu também eu fui ler melhor. Eu já tinha ouvido essa parábola dos talentos, mas eu não me lembrava. Então, assim, ó, tu conhece a Bíblia muito melhor do que eu. Tem vários pontos que tu pode trazer para mulheres que estão ali, sabe, que poderiam, e tu não tá usando de repente desse dom. É lindo, a tua voz é maravilhosa, tu canta, sabe, vocês levam, sabe, mas é em pequenos detalhes que vocês daqui a pouco podem usar mais os dons de vocês. E hoje eu quero fazer vocês pensar nisso. A Jo, quando vai entregar um produto, ela entregar um pouco mais. A Rô, quando vai entregar um pouco mais. A Rô estava estudando melhor sobre pele, tentar, sabe? É um pouquinho sobre isso que eu quero fazer vocês pensar. E aí, vou voltar aqui para algumas anotações que eu tinha feito. Isso nem sempre é fácil, né, gurias? A gente precisa de autoconhecimento, a gente precisa de desenvolvimento pessoal, a gente precisa da identificação dos nossos dons e talentos. E isso é muito difícil, não é? Porque é muito fácil eu olhar para Abigail, que está ali emocionada, e eu dizer: Abigail, tu tem o dom da palavra, tu conhece a palavra de Deus, tu poderia usar mais. Mas de repente, para ela, ela fica pensando assim. E isso, gurias, é muito da gente achar que a gente é síndrome do impostor, a gente achar que a gente não tem esse poder. E eu, várias vezes que eu trago a reunião, eu fico pensando, e eu várias vezes me defendo, né, quando eu começo a reunião. Gurias, não tô aqui para pregar, não é isso. Porque eu fico pensando, quem sou eu para falar de Deus? Quem sou eu para trazer uma palavra? Mas se Deus tocou isso no meu coração de trazer, é porque Ele quer que eu faça. Isso é um dom que talvez de alguma forma Ele me trouxe e que talvez pode tocar a vida de outras pessoas hoje. Então é muito fácil eu identificar de repente o dom do outro, mas às vezes quando é o meu dom eu fico pensando assim, não, isso não é para mim, a síndrome do impostor. Eu falo muito porque, gurias, eu por muitas vezes, e uma vez a Rayane me deu uma chamada, logo que a Bruna Lira foi fazer um treinamento, e eu disse algo do tipo assim, ai, imagina, né, Bruna, eu não chego nem a teus pés como diretora e tal. E assim que a Lira saiu, a Rayane veio, só faltou me puxar pela orelha, e me disse assim, sabe, tu nunca mais fale isso. Sabe, tu nunca mais se menospreze na frente de outra diretora, sabe? E a gente às vezes querendo, ai, a fulana é que é boa, porque a Josemar é que vende bem, porque a Rô é que tem essa presença de espírito onde ela chega, entende? A gente sempre acha que o outro é melhor que a gente, e não a gente. Então, a síndrome do impostor, ela faz com que a gente não identifique os nossos dons.
E quando a gente realiza algumas atividades para identificar o nosso talento, quando a gente começa a testar a nossa personalidade, nossa habilidade, por exemplo, assim, a Lê falou que eu sei falar bem mesmo e tal. Vou começar a trazer uma palavra uma vez por semana. Vou começar sabe, a fazer algo assim. Começa a te testar. Começa a entender que quando tu conhece o teu talento e o teu dom, a tua autoestima, a tua confiança é diferente. Gurias, vocês sabem ou não sabem se maquiar? Sabem, né? Todas quatro que estão aqui arrasam na maquiagem. Arrasam na maquiagem. Todas as quatro que estão aqui sabem perfeitamente escolher a base para sua pele. A semana passada foi um papo muito legal a gente falar de pele seca, de pele oleosa. A minha tá brilhosa e viçosa, assim, porque eu já fiz um procedimento até meia. Vocês não estão vendo que eu tô até meio inchadinha. Então, assim, vocês arrasam, vocês sabem muito bem. E aí, quando vocês identificam, por quê? Porque hoje vocês também já são mais empoderadas, vocês não começaram no negócio agora, e talvez depois as meninas que vão entrar na reunião, vão assistir o gravado, vão pensar, mas eu tô entrando agora. Calma, você vai identificando os dons. Quando a gente fala em maquiagem, todas vocês têm segurança, né? Vocês, né, se arrumariam perfeitamente bem para ir no evento da Mary Kay, para ensinar alguém a se maquiar. Isso já deixa vocês mais empoderadas. Isso já mostra que vocês já têm uma confiança no dom que vocês já identificaram que vocês têm. Só que daí, então, agora é identificar outros dons, né? Outras habilidades. Aí tu vai pensar assim, ó. Talvez tu vai estar pensando assim, Lete, mas acho que eu nem tenho dom. Acho que eu pulei da fila do dom. Acho que eu nem tenho habilidade, nem tenho dom nenhum. Eu faço como. Vamos trabalhar a habilidade, então? Vamos pegar esse dom que tu não sabe se tu tem ou se tu não tem, e vamos dar uma habilidade para ele, vamos trabalhar, vamos ser frequente para depois ser bom? Vamos entender o que a gente precisa, qual estratégia a gente vai usar para fazer com que essa habilidade, esse dom se torne uma habilidade top. Gurias, eu hoje falo na rede social de forma bacana, né? Mais ou menos, mais ou menos. Eu vou lá e entrego quando eu quero gravar uma story, eu vou lá, boto o telefone, pá, gravo. Mas quando eu quero fazer um vídeo do conhecimento, do qual eu preciso trazer todas as ideias organizadas, parari, parará, parará, eu vou lá e boto no teleprompter. E tá tudo bem, eu aprendi a ler o teleprompter de uma forma. O teleprompter, Abigail, é aquele que aparece as letrinhas e tal. E, cara, se vocês têm dificuldade hoje de gravar um story assim, vai pro teleprompter. Mas não é vai pro teleprompter de qualquer jeito. Bota um assunto lá, grava uma, duas, três vezes, sabe? Desenvolve. Ah, eu tenho o dom de falar. Eu falo. Mas vamos dar um exemplo. A Rayane tem um dom muito melhor de falar de improviso do que eu. Eu tô aqui conversando com vocês, mas eu tô aqui com o meu script, que hoje eu já estudei sobre o assunto, eu já li a Bíblia sobre o assunto, eu ouvi a pastora Thalita Pereira falando sobre o assunto. Eu preciso me organizar para poder trazer o conteúdo para vocês. Se eu tivesse ligado para a Rayane, e de repente alguma de vocês também tem esse dom, só que ainda não botou assim à tona. Se eu tivesse ligado para a Rayane meia hora antes, que ela não fosse para aula de música dela, né? E tivesse dito, Ray, eu preciso que tu fale sobre dom e habilidade. Ela ia dizer, beleza. Ela ia dar uma lidinha no. Porque ela tem esse dom de falar um pouco mais. E isso aí, o teleprompter tu tava me mostrando, Abigail? Agora eu não consegui enxergar bem. É que dá reflexo no telefone. Isso aí. Na verdade, o meu, por exemplo, é que o iPhone tem um tipo e o Android tem outro. O meu é bem assim, ó. Ó, o meu é esse. Vamos ver se eu consigo chegar aqui para vocês verem. Mas é um coisinho azul assim e tá escrito teleprompter. Esse do meio aqui, ó. É que Tá? tem que deixar, tipo, uns 30 segundos o celular na tela, que a câmera ajusta automaticamente. Mas é Isso. esse do meio ou do Esse do canto? meio, esse do meio. Esse Tá, aqui é o mas que eu eu meio que entendi o gráfico disso aí. só bota lá no tua loja de aplicativos, teleprompter. Teleprompter. É o aplicativo que os jornalistas usam, gurias. Tu acha que jornalista sabe tudo aquela matéria de como? Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender qual que é a nossa habilidade. Aí daí eu vou ficar assim, ai, porque a Rayane tem um dom melhor que o meu, eu não vou conseguir. Não, eu adaptei o meu com o que eu preciso. Ah, se eu tiver que dar um treinamento assim de última hora, cara, eu já vou dizer, não, só um pouquinho, eu preciso de pelo menos uma meia hora para me preparar. Porque, entendeu? Eu fui adaptando e fui entendendo que eu preciso.
para mim precisa ser assim, tá? Entenderam? Olha só, aqui, ó. Olha a passagem que a pastora Thalita fez, que daí eu também fui ouvir. Eu gosto muito da Thalita Pereira, tem várias coisas dela que eu gosto. E ela falava essa semana passada justamente algumas coisas assim. Ela diz assim: equilíbrio não é um talento, é um treinamento. Porque, gurias, vamos ser real. A gente sempre fala assim, né? Ai, é uma vida equilibrada, Deus, família e carreira. Nós queremos viver o equilíbrio. E aí ela traz: equilíbrio não é talento, é treinamento. Talvez você se pergunte por que não nasceu com um dom natural da organização, da disciplina, do equilíbrio, e ache que já não veio impresso isso no DNA. E é impossível viver assim. E isso é uma mentira. Viver de forma equilibrada é um treinamento. É uma escolha de fazermos todos os dias baseada em constância, não em perfeição. Então, ai, por que que eu não vendo 1.800, 1.600, 2.000 reais? Por que eu não vendi R$ 1.000 essa semana, que nem a fulana, a ciclana e a beltrana que venderam? Ah, mas é que elas têm um dom de vender mais. Ela tem. Não tem. Ela talvez tenha um dom que ela aprendeu, que ela entendeu e que ela desenvolve um pouco mais. Mas o que ela faz é um treinamento, o equilíbrio de vir vendendo. E outra coisa, gurias, não é sobre vender R$ 1.000 essa semana e ficar 3 semanas sem vender nada. É sobre vender 1.000 essa semana, 1.800 semana que vem, 1.600 na outra semana, 1.900, vender 2.000, vender 500. É sobre constância. Então, não é sobre perfeição. Vai ter mês que daqui a pouco tu vai vender 500, 500, 500. Vai pensar, meu Deus, o que aconteceu? Desaprendi a vender? Entendeu? Porque vai acontecer, mas a constância. Então, você não precisa ter nascido perfeitamente equilibrada. Você pode ser desenvolvida para isso. Então, se você quiser aprender, né, algumas coisas a gente vai desenvolvendo ali na jornada. E aí, eu trouxe nessa questão na visão bíblica, né? Quando uma pessoa não usa dos seus dons, vamos falar da questão pessoal. O que que normalmente acontece quando a pessoa não usa seus dons? Frustração pessoal. A pessoa pode ficar insatisfeita. Vocês não conhecem alguém, parece que nunca tá contente com nada? Vocês não conhecem pessoas que parecem que nunca estão contentes com nada? Ou vocês já pensaram: "Ai, será que sou eu essa, que nunca tô contente com nada?" Tipo assim, se tá: "Ai, não tô vendendo bem. Ai, porque eu comecei isso, não terminei. Ai, porque não sei o quê. Ai, porque a família agora não tá bem. Ai, porque" tem pessoas que parecem que nunca estão contentes com nada, nunca se acham em nada. Então são pessoas que não entenderam os seus dons. É um desperdício de potencial. Primeiro, então, é uma frustração pessoal. Segundo, um desperdício de potencial. Gurias, tem gente com baita talento não utilizando. Hoje, quando tu olha pra Daisy, tu vê a Daisy assim, tu pensa: "O que que fazia essa guria assim, com todos esses talentos que não estava fazendo nada, que estava dormindo na vida?" Entendeu? Então, é um desperdício de talentos, né? É um equilíbrio que ela estava perdendo. Aí, número 3, perda de oportunidade. A Rô, esses tempos, me falou: "Gente, eu não quero voltar para o mercado de trabalho. Eu não quero." E esse é um dos motivos da Rô continuar. Eu tenho certeza, pelo que eu converso com a Rô, um dos motivos dela é não querer voltar para o mercado de trabalho, né, Rô? A Deise está ali dizendo também que não quer voltar para o mercado de trabalho. Então, o que que ela. E assim, quem conhece a Rô agora e conhece a Rô há um tempo atrás, a Rô, tipo assim, no início ela começou meio tipo de brincadeira. E hoje ela leva a sério o negócio. Não é à toa que ela é uma das constantes que ganhou mala, que ganhou coisa. Isso é constância. Sabe? É sobre isso. Então, o número 3 era a perda de oportunidade, que a pessoa não explora os seus talentos e, né, e perde oportunidades de crescimento. O número 4 era o impacto da autoestima. Porque não adianta, gurias. Às vezes, quando tu pensa: "Ai, não tenho nada, eu não sou nada, eu não quero nada", a tua autoestima, ó, lá para baixo. Número 5, contribuição menor para a comunidade, contribuição para as pessoas, contribuição para o teu redor, né? E a número 6, estagnação e desmotivação. Quantas pessoas tu conhece estacionadas na vida, só reclamando, né, da morte do bezerro, reclamando disso, do governo, do isso, do aquilo, do trabalho do chefe, da pele, só reclamando. Por quê? Desmotivado, estagnado. Então, usar os dons e talentos a seu favor vai fazer com que tu esteja mais perto do teu propósito. E aí, essa mesma reflexão eu trouxe na visão bíblica. Por quê? Aqui a gente trouxe algumas reflexões que acontecem no âmbito social. Mas e na reflexão bíblica? O que que significa não usar os talentos que Deus nos direcionou? Usado como uma má administração dos recursos que ele confiou a nós, seres humanos,
né? Então a Bíblia ensina que Deus concede dons e talentos para cada pessoa, para que sejam usados em bem comum para edificação da comunidade e glória a Deus. Então, por que que Deus nos deu o dom da palavra? É só para me vender, Mary Kay, e enriquecer? Não, né? É para mim poder trazer isso para abrir a mente de outras mulheres, é para poder levar o produto para outras pessoas que vão melhorar a sua autoestima. Então, quando a gente entende isso, a gente vê que um dos exemplos mais claros é a parábola dos talentos. Por que que aquele que guardou enterrou? Porque com medo de perder, e a gente com medo, a gente bloqueia, a gente trava. E aí, essa parábola, ela ilustra algumas responsabilidades. Vamos pensar alguns princípios bíblicos. A primeira, a responsabilidade e mordomia. Os talentos e dons que a gente recebe, ele deve ser usado e multiplicado. Multiplicado. Gurias, eu fiquei muito chocada quando tu começa a refletir sobre essa parábola. Porque tu pensa assim, então Deus não quer os pobres? Então Deus não quer as pessoas humildes? Então por que... Gente, é verdade. Tem gente que parece que não sai daquele velório. E hoje eu ouvi um outro negócio que diz assim, se tu levanta do caixão, acaba o velório. Levanta do caixão, que vai acabar o velório. É verdade, gurias. Quando tu levanta do caixão, acaba o velório. Quando tu tá ali deitado, chorando, o pessoal vai embora, né? Ó. Acabou o velório, vaza. Entendeu? Então o pessoal fica ali só reclamando, chorando, uns velando, outros não sei o quê. Aí quando a pessoa levanta do caixão e diz assim: chega, acabou essa lamúria pro meu lado. Acabou, eu vou reagir. O povo vai embora e É acaba. do Pablo Marçal isso, Leti, que o Pablo tem um troço desse. Eu não sei aonde que eu ouvi essa semana isso, que dizia assim, eu até acho que eu salvei esse post, era um escrito assim, quando tu levanta do caixão, acaba o velório. O E Pablo aí, Marçal tem um treinamento, Sai do Caixão, o nome. E é justamente ah, isso que tu tá falando. sim, 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 eu vi, que é até bem horrorizador, né, aquele negócio, as pessoas começam, sabe, achei bem assim, chocante aquele É, treinamento ele dele. comprou um caixão de verdade, Aham, e levou, botava o tipo, cara lá e dentro e fazia as pessoas na volta, assim, foi bem chocante. Mas esse é um pouquinho mais curto, assim, mas faz a gente entender, muito real, né? Então, quando a gente não usa para multiplicar, a gente é responsável por administrar o que Deus nos deu, né? Então, a gente não usa para multiplicar. E aí que eu tô falando, eu achei muito chocante, porque parece, então, Deus não quer os pobres, Deus não quer a lamúria, Deus não quer aquelas pessoas reclamando, reclamando, reclamando. E gurias, isso não acontece dentro da nossa unidade. Graças a Deus, a gente não tem muitas pessoas assim na volta. É verdade, só lá fora, nas outras unidades. Na nossa, não. Em nome do Senhor, isso não acontece com as nossas meninas. Mas vocês nunca reclamam nada para mim. Eu nunca tenho problema nenhum com vocês. Vocês nunca vejam. Ai, que bonitinho. Oi, Júnior. Dando beijinho. Viu? Casal bonito é outra coisa. O Júnior chegou. E aí, assim. Então, assim, Deus não quer essa lamúria, Deus não quer essa reclamação, né? E aí eu fiquei bem chocada com isso. Tu fica pensando, bah, porque o que que ele diz? Aquele que tem pouco, tira todo o resto e manda embora. Né? Parece um pouco chocante, do tipo assim, oi, mas Deus não fala em abraçar a todos. E aí, gurias, assim, ó, todos os assuntos vêm casando. Quando tu tá na mesma vibe, a Michelle falou, né, um outro treinamento hoje de manhã, e aí num ponto do treinamento, ela dizia que a gente deveria fazer uma pergunta muito, muito objetiva para vocês. Quem quer fazer tal coisa? Quem disser que sim, bora. Quem não respondeu, disser que não, tchau. Daí, ela, ai, mas vai abandonar as pessoas. Não é abandonar, eu não vou abandonar. A pessoa tá ali no grupo, quando precisou de mim, eu vou responder, e tal, tal, tal. Mas eu não vou perder meu tempo com quem não quer. E é isso. Então Deus não fica perdendo tempo com quem não quer. Me parece isso, tu entende? Que se tu é não que, quer na mesmo. verdade, desculpa, uma vez eu fui ministrada com relação a isso, e o nosso apóstolo falou que Deus, ele não reage a lágrimas, ele reage à ação. Então, Olha quando ele só, vê que tu te move, pra e é escrever real, ele isso. prova na Bíblia várias vezes isso. Por exemplo, Eliseu, quando ele foi fazer o sacrifício para mostrar para os milhares e milhares de profetas de Baal que Deus era Deus, ele não ficou chorando, implorando de joelho, Senhor, manda fogo. Não, ele foi lá, cavou um buraco, colocou água, colocou os bois, fez. E ele disse, então, Deus viu que ele já estava se movendo, e aí ele mandou. Então, o nosso apóstolo ele disse que, não, por mais que tu chore em momentos de tristeza e Deus te consola, ok, mas ele não age quando tu chora, ele age quando tu se move.
Nossa, muito forte essa frase, Abigail. E por que que tu não traz ela para as pessoas, assim, de uma forma mais clara? E assim, eu sei que às vezes a gente fica, ai, parece que eu não tenho trazido tanto também na rede social, essas, uma vez eu até acho que eu falava mais, assim, essas pegadas, porque às vezes a gente fica pensando em ser julgada, em parecer que tu quer pregar para as pessoas, né? Mas são detalhes assim, ó, que são muito colaborativos, né? O segundo ponto que eu escrevi sobre foi a consequência do não uso. Há uma consequência negativa quando a gente não usa o nosso talento. Então, no caso, o talento, o servo que enterrou o talento, perdeu tudo e ainda foi colocado para fora. Então, a gente precisa. E aí, lembra no ponto ali quando a gente estava falando antes, que dizia que a gente deveria usar o talento de forma a honrar e glorificar Deus. Então, agora que eu ouvi essa frase da Abigail, que Deus não reage a lágrimas, ele reage à ação, na primeira oportunidade que eu puder, eu tenho que levar, eu tenho que contar isso para alguém. Eu tenho que falar isso para alguém. E às vezes o nosso alguém é a rede social, né? Às vezes tu não faz ideia o quanto tem uma pessoa lá do outro lado, só esperando por ouvir essa frase. Só esperando por ouvir tu dizer, Deus não reage a lágrimas, ele vai te consolar nas lágrimas, mas ele reage à ação. Então, mulher, para de chorar e decide fazer algo na tua vida, que Deus vai te ajudar. Tu entende? Então, assim, a Deise olhando assim, tipo, para de chorar. A Deise já entendeu, parou de chorar e resolveu fazer algo na tua vida. Parece que foi para ela essa palavra, né? E aí, então é isso. E aí ele fala, a quarta coisa era o impacto coletivo. E gurias, na Bíblia, ela há um ponto forte de foco na comunidade. Os dons e talentos, eles são dados não apenas para benefício pessoal, mas para edificar e contribuir para o reino de Deus. Aqui a gente traz uma analogia assim mais bíblica, mas é para edificar e construir a comunidade que tu vive. Qual a comunidade que tu vive hoje? É a igreja? É a Mary Kay? É a catequese? É a tua família hoje? São as tuas clientes? De que forma tu vai edificar alguma dessas ou todas as comunidades que tu tem, que tu está, com o dom que tu tem? Então, de repente, cara, quantas vezes a Jucemara mesmo já disse, gurias, quem precisar de ajuda na questão financeira, eu tô aí disposta a ajudar, não sei o quê. O que que é isso? Ela tá pegando aquele dom que é dela e tá usando para fortalecer a comunidade. Isso é entender que essa visão de dom te traz resultado. Ai, Leti, mas então eu tenho que ser boa para as pessoas. Vocês entenderam que aqui a gente não falou de venda, a gente não falou de estratégia, mas quando tu tiver o teu dom claro, quando tu tiver com o teu dom alinhado, muitas outras coisas vão acontecer, porque tu entendeu que é constância, tu entendeu que é desenvolvimento, tu entendeu que é pegar o teu dom e às vezes com a palavra, com o acolhimento, com o atendimento, tu consegue tocar mais pessoas. E gurias, a rede social, ela nos dá essa vitrine. A rede social nos possibilita isso. A, a última consultora que eu cadastrei ali, ela trabalha no mercadinho aqui no Oriental. Agora ela está trabalhando, depois a gente tem marcado às 9 a nossa primeira reunião, porque ela trabalha até às 8, ela tem 2 filhos pequenos, um dos filhos dela teve leucemia, fez transplante, e ela disse, ela me via ali no Oriental, que falava e tal, e ela veio para a rede social, olhou minha rede social e se viu. Ela achou, entendeu? Ela enxergou que podia. Então, em várias coisas que ela viu eu falando, ela entendeu que isso podia servir para ela, tu entende? Então, às vezes, a nossa história vai conectar. Quantas outras mulheres que nem a Rô estão aí que, tipo assim, não querem voltar para o mercado de trabalho ou querem poder ter mais tempo com as filhas? Quantas pessoas como a Daisy que tem filhos pequenos, ou com a Abigail que trocou de cidade, ou com a Josemara que né, se encontra na forma de atender. Enfim, aqui a gente poderia listar vários outros exemplos. E são pessoas que enxergam no nosso dom, talvez também uma possibilidade para elas. E quando a gente vê. Agora, se a gente ficar assim, não, não, eu bem não vou oferecer para ninguém, nem o produto, nem a oportunidade, porque vou perder cliente, eu vou perder não sei o quê, né? Ai, vou pegar e vou bem, não vou falar nada. Entende? Então, quando a gente vai guardando isso para nós, o que vai acontecer? E assim, vamos ser real? Vamos ser bem real? Daisy, por que que a tua vida prosperou mais no negócio da Mary Kay?
Josemara, porque tu vem compartilhando mais, vocês vêm com volume de pessoas maior. A Josemara me mandou antes 20 e tantas pessoas ela atendeu, agora tá aberto. 21 pessoas atendidas, mais do que uma por dia, de média. Para uma pessoa que trabalha, que nem a Josemara trabalha, como é que ela atendeu uma pessoa por dia? Nem no escritório, garanto que ela não atende uma cliente por dia lá, presencial. E como é que ela entregou? Por quê? Porque é volume, porque ela tá assim a milhão. A Deise não me, eu não sei se a Deise me passou quantas no mês, a Deise me passou só da semana, mas tenho certeza que a diferença é o volume. É o volume de vidas tocadas, é o volume de pessoas que a gente fala. Então, Rô, Abigail, se para vocês, de repente, eu tô dando os dois exemplos que a Deise e a Josemara já me mandaram o relatório, tá? Se para vocês, de repente, esse número não foi tão grande ou tão expressivo, dá uma olhada no volume. Que o volume que tá pecando, gurias. E é o volume de oferecer a oportunidade, é o volume de fazer a venda. E assim, gurias, eu amo falar com você sobre vendas, porque eu gosto de vender, eu gosto da venda. Só que a gente precisa entender que o nosso negócio, ele é um negócio de pessoas para vender. Não adianta nós termos um produto bom e nós não ter pessoas para vender. E hoje, dentro da nossa unidade, hoje, dentro do braço Josemara, ela consegue atender 20 pessoas em 19 dias, 21 pessoas em 19 dias. Mas se ela tivesse uma, duas, três, cinco consultoras cadastradas, ela estava atendendo 100. Se a Daisy tivesse lá 10, 12, 15, 20 consultoras cadastradas, ela estava atendendo 80 pessoas na semana. Se a Rô tivesse. E tu entende que o nosso braço alcança até aqui. Se a gente tiver mais pessoas. Ai, Leite, mas eu tô frustrada com a iniciação. Ai, porque as minhas iniciadas não. Quer um exemplo? Vai assistir o vídeo do carro. Vai assistir o vídeo da Letícia rechonchuda lá, recebendo o carro, e olha para aquele número de consultoras que tinha lá e vê quantas ainda estão hoje no negócio. Quantas estão lá entregando o carro comigo e quantas estão aqui hoje participando da reunião? É assim, gurias. É assim o número de constância. Então, vai acontecer. Tu trabalha no escritório de contabilidade. Quantas clientes estão contigo a vida toda? Troca de escritório. Oh, quantas pessoas fazem, alifiam alicate contigo a vida toda? Vai trocando, desafio aqui, desafio ali. Então, a gente não pode deixar que isso toque o nosso dom, que isso toque a oportunidade que a gente tem nas mãos de levar o negócio para outras pessoas. Porque a fulana não me respondeu, porque a fulana não se dedicou ao negócio como eu me dedico. Que bom que tu te dedica. Que bom que tu te dedica, que tu vai ser exemplo para outras mulheres. De repente para aquela não, ou de repente para um outro momento. Então era isso que eu queria trazer muito forte para vocês, que vocês usem os talentos e dons de vocês para venda, mas que vocês entendam que a iniciação também é uma oportunidade. E eu estou montando um projeto de apresentação da oportunidade para acontecer quinzenal, tá? Não vai ser toda semana, porque toda semana fica difícil, né? E também não tem um volume, mas quinzenal. E aí eu vou já colocar uma data e aí eu vou preparar vocês para esse dia. O que é preparar vocês para esse dia? É fazer com que vocês entendam que tem que ter uma lista, que vocês têm que fazer uma chamada para aquelas clientes para aquele dia, enfim, mas isso nós vamos alinhar agora nos próximos dias. Amanhã já estamos com menos de um minuto, tá? Então, só para nós não iniciar outra. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa que vocês queiram falar? Daí eu inicio outra. A Jo quer falar? Beleza. Então a gente vai terminar essa e a gente vai voltar a outra. Pode falar, Jo. Tá no mudo, Jo. Agora foi. Que nem eu tinha até te mandado hoje de manhã, que eu achei bem legal, né? Aquele da pressa, né? Que a pressa é inimiga da perfeição e quem é a perfeição é Deus, né? Então eu acho que só dessa forma a gente vai conseguir o desestressar, né? Se organizar mais. Eu fiz uma listinha aqui já hoje, né? Mas pede, não consegui, porque hoje no escritório foi tenso.